Então, nós vamos fazer uma oração, né? Pedir a direção de Deus para o culto, e assim vamos dar início a mais um culto nesta noite. Vamos ficar de pé, igreja, e assim vamos voltar nossa atenção para Deus, e vamos assim orar ao Senhor, né? Maravilhoso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado, ó Deus, seja o teu santo nome. Muito obrigado pela vida, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo teu amor, por tua graça. Obrigado por tudo, Jesus. Ó Senhor, que o Senhor receba este culto, que o Senhor fale conosco e que o Senhor, Deus, esteja na direção, ó Pai. Seja com os músicos, introdutores, diáconos, ó Deus, seja para com a minha pessoa, as professoras, as crianças, todos que aqui estão, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar na direção, que tudo o que aconteça hoje, nesse momento, seja para a honra e glória do teu nome. Repreende, ó Pai, toda e qualquer ingerência maligna. Deste modo nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus, amém. Ainda de pé, vou passar a palavra para o diácono André, que estará dirigindo o culto hoje, para fazer a leitura junto com os irmãos. Graças a Deus, igreja. Vamos fazer a leitura em Lamentações 3, 25 e 26, em uníssono. O Senhor, são todos. O Senhor pela salvação do Senhor. Teremos nesse momento, um momento de louvor com a nossa irmã Esther. Graças a Paz, igreja. Vamos louvar. O número 9 do cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, Santo, Deus Jeová és um só Deus, excelso Criador. Santo, Santo, Santo,
que esse hino seja a nossa oração de hoje. Amém? Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar.
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mesmo espírito de louvor e adoração, convido a irmã Paula e Gilberto, e expressão de louvor, para continuar louvando a Deus. Boa noite, nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar, glorificar e engrandecer esse Deus maravilhoso, esse Deus grande e tremendo, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Por isso diante dele nos prostramos. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Só tu és grande, santo, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor, queremos engrandeça ao Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluias, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós devemos toda a honra e toda a glória, que nós devemos engrandecer, enaltecer,
por sua obra maravilhosa nas nossas vidas. Esse é o Deus do impossível, o Deus que realiza milagres, o Deus que quando muitas vezes nós estamos sem saída, nós estamos sem direção. É esse o Deus do impossível, o Deus que cuida de tudo, o Deus que confunde, Senhor, que confunde medicina, o Deus que confunde sabedoria humana. Esse é o nosso Deus, Deus do impossível. Deus cuida de mim, de você. E nós vamos louvar nessa noite com Deus do impossível. Aleluias. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai sair, eu sei que não sou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, o Deus impossível. Esse é o nosso Deus, oh, aleluia. Deus impossível. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Não desista. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, esse é o teu Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que não há impossível para Ele. O Deus
Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar meus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Não me sei igual, tu és o meu amado. Toque ao Senhor com a sua vida, com a sua adoração nessa noite. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar meu sonho é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Não me sei igual, tu és o meu amado. Eu quero te adorar, adore ao Senhor. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar mais uma vez. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Não me sei igual, tu és o meu amado. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Teremos agora o momento de oração pelas crianças. O pastor Fernando Filho está orando. Todas as crianças e as professoras aqui na frente, por favor. Ok. Amém. Então vamos orar. Convido a igreja a se colocar em pé. E sempre eu procuro enfatizar, né? Quanto que Deus demonstra sua graça para conosco quando Ele nos dá filhos, né? Então, filhos é presente de Deus, é graça de Deus, né? Então, nós vamos ter o culto infantil, né? Vai ter as salinhas. Então, são crianças de até 8 anos? Até 8 anos, não é? Então, vai ter 2 salas, um do menorzinho, do maiorzinho. Então, as crianças que quiserem, assim, participar, né? Os pais fiquem à vontade, tá bom? Que as irmãs estarão assim conduzindo para o culto infantil, né? E a palavra de Deus diz que certa feita tentaram impedir das crianças chegarem até Jesus, e Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. É bem verdade que essa palavra de Jesus, ela é cumprida quando, de fato, a criança é instruída nos caminhos do Senhor. Porque se a criança não receber uma educação bíblica desde pequenininho, em vez de ser bênção, vai trazer muita dor de cabeça mesmo. Mas a responsabilidade é nossa, é dos pais. Portanto, que possamos
aceitar o compromisso, não é, de educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Inclusive, aproveitando o ensejo, a Igreja Batista ela tem uma prática de apresentar, não é, assim, as crianças ao Senhor, né, dedicação, né, diante da igreja, diante de todos. Mas não é um mero ritual. Isso aí é os pais dizendo: eu vou ser tão crente ao ponto de que eu vou dedicar a minha vida ensinando a palavra do Senhor para os meus filhos. É isso que significa. Não é simplesmente um mero ritual, não é? Porque se os pais não tiverem esse compromisso de ensinar a palavra de Deus e não ser exemplo, então de nada vai adiantar, não é? Então vamos orar por essas crianças e também por nós, pelos pais, para que possamos de fato, de modo prático, assumir o compromisso de educá-los nos caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse presente que o Senhor nos deu, que são nossos filhos, ó Pai, essas crianças que aqui estão. Pedimos, ó Deus, que a tua mão seja para com elas, que o mal não tenha nenhum domínio sobre as suas vidas, que o Senhor guarde, dirija as suas vidas, tome conta delas, inclusive, ó Deus, quando nós não estivermos mais aqui nesse mundo, quando eles crescerem, já serem adultos, mas que a vida deles, ó Pai, está em tuas mãos. Que o Senhor também nos dê sabedoria, ó Deus, enquanto tutores, enquanto pais, para ensinar a tua palavra para eles. E mais do que ensinar, que possamos ser um exemplo de servo, de serva de Deus, de alguém temente ao Senhor, para que de modo muito prático, ó Pai, eles venham de fato amar ao Senhor pelo testemunho vivo que nós damos diante deles. Portanto, seja com esse momento a qual vão para o culto, ó Deus, o culto infantil, seja para com as professoras, derrama graça também sobre elas, paciência, ó Deus, encorajamento, e que elas tenham sempre, ó Deus, a consciência de que no Senhor o trabalho não é vão. Portanto, ó Deus, que sejam momentos preciosos de crescimento e de aprendizado para a vida dessas crianças nesse instante. Deste modo nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu creio que a igreja ainda vai ficar de pé, né, para fazer a leitura que estará projetada. Vamos ter agora a leitura alternada, Marcos 6, 45 a 56. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram. Então subiu no barco para junto deles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré e ancoraram ali. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava.
Amém. A igreja pode sentar. Quero saber agora quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez, possa fazer um sinal. Tem uma família, lá no último banco também tem uma família. A igreja tem uma saudação para nossos irmãos. Fique com a gente. Dedicação dos dízimos e ofertas. Eu chamo agora a irmã Tatiana para louvar ao Senhor. E vamos ler 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme designou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento de dedicação de dízimos e oferta. Pega no celular, melhor. Tem como conectar no celular? Tem? Me dá então o celular.
Tua palavra em mim eu guardei, para que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Oh, 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 me aceita como oferta de amor. Oh, oh, me aceita como oferta. Oh, me aceita como oferta de amor. Me aceita como oferta. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nesse momento teremos um momento de intercessão. Eu quero saber se alguém do nosso meio fez aniversário essa semana, ou de natalício ou de casamento. Se tiver alguém, irmã Mariana, se tiver mais alguém que vem aqui na frente, para que possamos estar orando. Chamo a irmã Diaconisa Sueli para estar orando pelos aniversariantes. Eu convido a irmã Sueli e a irmã Andréa para estar orando pelos enfermos e enlutados. E o irmão Augusto Ávila para estar orando pelos dízimos e ofertas e pela mensagem. Graça e paz, igreja. Peço à igreja que você coloque em pé, em reverência, oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, primeiramente por estarmos aqui na Tua casa, Deus. Obrigada, Senhor, porque no decorrer do dia enfrentamos muitos obstáculos, Senhor, para estar aqui, mas aqui estamos, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, Te exaltar, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Também quero Te agradecer, Senhor, pela vida de todos os aniversariantes, Senhor, natalício, de casamento, principalmente, Senhor, pela a vida da irmã, Senhor, a irmã Mariana, o filho da irmã Tati também, Senhor, que está completando ano hoje, o André. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um, que o Senhor venha ensinando a contar os seus dias, ó Deus, que eles venham crescer tanto em graça e sabedoria nos teus caminhos, ó Deus, cada vez mais. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Vem suprindo suas necessidades de acordo com a tua vontade, ó Pai, acrescentando anos de vida, Senhor, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda em sua presença, lhe apresento, Deus, todos os enfermos, Deus, aqueles que estão enfermos fisicamente, Senhor, que o Senhor, conforme o teu querer, Senhor, restaure sua saúde, que tudo, Senhor, eles entendam como que cooperam para o bem, Senhor, daqueles que te amam, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a saúde, que o Senhor possa tomar o controle, Senhor, daquilo que está além do nosso alcance, que o Senhor possa conduzir os médicos, conduzir todos os responsáveis, Senhor,
por aquelas pessoas, Deus, que estão aguardando, Senhor, um milagre de Tua parte, Senhor. Também quero lhe pedir, Senhor, aos enfermos espirituais, Senhor, que Tu, Senhor, possa socorrer Teu povo, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, adoecem por conta do pecado, Senhor, e não tem forças de recomeçar, mas não há distância em que a Tua mão não os alcance. Então, que o Senhor possa trazê-los para perto de Ti, Senhor, para que possamos aguardar a Sua volta juntos, Senhor, Te louvando e Te engrandecendo. Faça tudo conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pai, ainda em Tua presença, Senhor, nesse mesmo espírito de adoração, nós já chegamos a Ti, Senhor, em temor e reverência, Pai. Queremos desde já Te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram depositados, Senhor, em Tua casa. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, os Teus filhos que contribuíram, Pai, e multiplicando, Pai. E aqueles que não puderam contribuir, o Senhor sabe todos os motivos, Senhor, que o Senhor possa dar condições, Senhor, abrir portas de emprego, para que possam também, Senhor, nesse momento de alegria, estarem contribuindo para o Teu reino, Pai. Que todo recurso, Senhor, que foi depositado aqui no Teu altar, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a toda a diretoria da igreja, a toda a liderança, Senhor, para que possam estar administrando esses recursos para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, para a expansão do Teu reino aqui na terra, Pai. Pai, desde já nós também queremos Te pedir, Senhor, e rogar pela palavra que vai ser pregada, Senhor. O Senhor continue abençoando o Teu filho, o pastor Fernando, Senhor. Usa ele, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que tudo que ele venha falar, Senhor, não venha ser da parte dele, mas venha ser da parte do Senhor, Pai. Que a Tua santa palavra possa, Senhor, fazer aquilo que faz de melhor, Senhor, em nossos corações. Mostrar quem verdadeiramente nós somos, Senhor, e nos fazer sermos os melhores em Ti, Pai. Pai, desde já nós te pedimos, Senhor, que possamos voltar toda a nossa atenção, Senhor, todo o nosso coração, todo o nosso temor, toda a nossa reverência, para o que o Senhor vai dizer à Tua igreja, Pai. Possamos estar atentos e guardarmos Tua palavra em nosso coração. Dessa forma que nós Te oramos, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, teremos a reflexão da palavra de Deus com o pastor Fernando Filho. Amém. Obrigado, Diácono André. Queridos, abra sua Bíblia no Carta de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Sentados mesmo, mas com toda a reverência, você possa acompanhar a leitura. Hebreus capítulo 10, 19 ao 25. Após a reflexão, a irmã Andréa de Fernandes vai estar louvando. Hebreus capítulo 10, 19 ao 25. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes,
façamos-nos admoestações, e tanto mais, quanto vedes, que o dia se aproxima. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava orando a Deus, né, e pedindo justamente uma palavra. E eu imaginei que talvez fosse algo inerente ainda ao tema pastoral, já que junho é considerado o mês do pastor, ou ao tema também dos homens, já que o tema são assuntos que eles não se esgotam, né, facilmente. Mas foi essa palavra que Deus, mais uma vez, colocou em minha mente, em meu coração, para refletirmos nesta noite. Veja, amados, é muito comum nós vermos hoje em dia as pessoas buscando o Evangelho ou procurando frequentar igrejas conhecidas como igrejas evangélicas, e a gente percebe que tem crescido muito, né, o número de pessoas. Inclusive muitas faziam parte de alguma outra denominação, mas que agora estão migrando, né, para as igrejas evangélicas. Mas percebemos também que muitos não têm consistência. Ou seja, às vezes gosta de ouvir a palavra ou da liturgia do culto, né, dos cultos, mas que não tem ali uma firmeza, uma convicção, não tem ali uma raiz, não tem solidez. Logo, em pouquíssimo tempo, ou até depois de algum tempo, mas termina mais uma vez se afastando. Há também um movimento, hoje em dia, conhecido como o movimento dos desigrejados, ou dos sem igrejas. E há pessoas que já congregaram, participaram, alguns até se tornaram membros, se batizaram, mas que, no decorrer do tempo, se afastaram, se distanciaram, deixaram. E isso, na verdade, queridos, precisa se fazer um estudo minucioso, mas o tempo de vida que eu tenho visto isso. Ou seja, tenho mais de 40 anos já, e desde pequenininho, indo para a igreja, eu sempre percebi isso. E eu lembro, inclusive, dos sermões no pastor que eu admiro muito, a qual até me batizou, e ele sempre pregava sobre esse tema. E ele sempre falava da importância do indivíduo ter uma experiência pessoal com Deus, ou seja, algo que segure, que sustente, que independente do que aconteça, independente se ele vai ter uma decepção, por exemplo, se ele vai ficar triste ou não, independente se Deus vai responder positivamente, ou melhor, se Deus vai fazer aquilo que ele pede ou não, mas ele se mantém firme, né? Então, é a importância de se ter uma experiência pessoal com Deus. Então, esses são alguns dos problemas da atualidade, não é? Sem igrejas, ou pessoas que não têm convicção ao ponto de conseguir ficar firme e congregando em uma comunidade de fé. Aí talvez você pergunte, certo, e por que esse texto? Veja, esse texto ele é muito abrangente. Ele é útil para falar sobre esse tema, sobre o congregar, conforme de modo muito claro, já no último versículo que nós lemos, ele fala sobre isso. Mas é muito mais do que isso. Ele mostra, queridos, a importância daquelas pessoas que estão presas a uma religiosidade e ao ponto que elas ficam ali, de fato, presas, escravas daquilo, e são coisas que não fazem bem para ela, porque são coisas que, na verdade, a distanciam do verdadeiro evangelho, como é o caso do judaísmo. Então, o autor de Hebreus, toda essa carta desse autor desconhecido, né, mas foi alguém inspirado por Deus,
O autor de Hebreus, ele mostra, queridos irmãos, a necessidade, a importância das pessoas deixarem ali, não é, aquele modo, não é, de viver do judaísmo, né, aquele modo dos rituais levíticos, e que agora as pessoas venham se apegar a Cristo, a nova aliança, que na verdade traz libertação. Ou seja, deixem o jugo, não é, e venham para Jesus. Então, o autor de Hebreus, ele mostra, sim, a importância que se teve, não é, daquele significado, daquele simbolismo da antiga aliança, do Pentateuco, do Antigo Testamento, mas mostra a necessidade de agora estarmos apegados a Jesus, porque todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Então, Jesus Cristo, toda a lei apontava para Jesus, não é? E o fim da lei realmente é Cristo. Cristo Jesus, ele cumpriu com tudo ali, não é? Mas agora aconteceu coisas novas, conforme o próprio texto vai nos mostrar e nós vamos nos debruçar. Mas ele fala da importância de nos soltarmos, largarmos daquela religiosidade que nos prende ali, que deixa você ali no jugo, no legalismo, inclusive, um legalismo religioso, legalismo esse que você encontra, inclusive, infelizmente, em muitas igrejas ditas evangélicas, mas que a distancia do verdadeiro evangelho, distancia o indivíduo de Jesus, e essas pessoas não conhecem Jesus. E por não conhecer Jesus, apesar de muitas vezes passar anos em uma igreja, ficam frágeis para qualquer motivo, qualquer coisa, a pessoa sair da igreja, se distanciar, deixar de congregar. Então, dito isto, veja o versículo 19. Ele já diz logo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Veja, para entender isso, você precisa entender também, né, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então, por exemplo, havia o templo, ou o tabernáculo, enfim, que ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser uma figura, não é, do sumo sacerdote, que ele podia entrar lá, não é? E dizem, inclusive, e é fato, que ele tinha que entrar com uma corda, não é, amarrado nele, com sinos, inclusive, para fazer barulho, porque se ele morresse lá, não sei, tivesse, como está tendo hoje direto, né? Tivesse um mal súbito, aí ninguém podia entrar para pegar. Então, fazia o quê? Puxava. Não é? Demorasse um pouquinho, o sino sem funcionar, ia ter que puxar ele. Não é? Então, e esse sumo sacerdote, ele tinha umas vestes, não é, assim, ímpar, né? Só ele realmente tinha toda uma característica que, inclusive, algumas igrejas hoje, ditas cristãs, né, o líder dela, os líderes, se vestem igualzinho a eles, como se fosse ainda um sumo sacerdote, inclusive. Então, no período do Antigo Testamento, o povo deveria manter-se distante, deveria se manter distante, ter uma certa distância, ou seja, eles não podiam entrar ali, a qual simbolizava a presença de Deus. Eles tinham que se manter distantes, eles não podiam entrar ali. Só que o autor, naturalmente escrevendo, né, para os judeus que entendiam bastante isso, ele agora diz que, na verdade, agora em Cristo, nós agora é o contrário, nós somos conduzidos para mais perto dele, por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então, todos nós agora somos convidados a entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Veja, algo que no Antigo Testamento era algo impensável, um absurdo, uma coisa dessa, a pessoa pode ser fulminada. Mas agora, em Cristo Jesus, você tem sim livre acesso a Deus. Interessante que, recentemente eu vi até
um vídeo, não é, de alguém, né, de outra denominação religiosa, e ele estava debochando dos crentes. Eles estavam dizendo, os crentes são muito arrogantes. Né? E ele mudou o tom de voz, usou toda uma retórica, né? Toda uma retórica, igual aquele livro que diz como ganhar um debate sem ter razão, né? Faz uma gracinha, uma piadinha, né? Para ridicularizar e para mostrar que está ganhando, né? Aí ele disse, os crentes são arrogantes porque eles têm livre acesso a Deus sem precisar intermediário. Olha, é muito especial. E somos mesmo, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos livre acesso a Deus. A palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, filho de Deus, ele tem acesso a Deus. Um filho tem acesso direto ao Pai, direto. E não precisa de nenhum outro homem que se autodenomine o que for. Como hoje em dia tantos se autodenominam aí, né? Se denominam apóstolo, misericórdia. Se denominam sacerdote, né? Se denominam pastoras. Tudo antibíblico. Não está na palavra do Senhor. E as pessoas idolatram essas pessoas como se elas fossem mais perto de Deus. Então, por favor, ore por mim, porque aí Deus vai me ouvir. É o mesmo legalismo. É a mesma religiosidade. Porque as pessoas menosprezam o sacrifício de Cristo e ficam presos, não é, a religiosidade, a rituais, a coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, com as boas novas de salvação, tem nada a ver com Cristo Jesus. Então nós somos agora encorajados a nos aproximar de Deus, do Senhor. Temos agora um livre acesso à presença divina. Nós podemos resumir isso em uma palavra, queridos, e é mesmo: privilégio. Nós temos privilégios de chegar diretamente a Deus por meio de Cristo Jesus. Porque, queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que não há nenhum outro nome dado dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens que não seja Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Evangelho tal que o apóstolo Paulo falou, olha, que se um anjo descer e pregar um evangelho diferente desse, que seja maldito, que seja anátema. Infelizmente, quantos e quantas pessoas de fato são malditas, porque pregam algo contrário às sagradas Escrituras. A Bíblia é tão clara, palavra de Deus. Então, é uma exortação que pressupõe que todos os crentes, cada um de vocês agora tem esse papel de sacerdote. Por isso que há uma doutrina, quando eu digo doutrina, a doutrina é ensino, e eu falo isso de modo didático, que é a doutrina do sacerdócio universal do crente. O que é isso? Todos nós temos livre acesso ao Pai. Todos nós temos livre acesso ao Senhor pelo sangue de Jesus. Ou seja, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ter ousadia para entrar nos santos dos santos. Só tem um detalhe: não é por boas obras, não é porque nós somos bonzinhos, mas é pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz totalmente para nos salvar. Então, durante o período judaico, o povo era impedido de entrar no lugar santo e no santo dos santos. Não é somente os sacerdotes, eles entravam no santuário. Mas agora tudo mudou. E detalhe, Deus não tem um lugar específico onde somente uma casta especial de homens podem se aproximar dele. Não.
Todos os cristãos têm livre acesso a Deus onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Está em casa, está no trabalho. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Você tem livre acesso a Ele. Porque Cristo garantiu isso. E isso é maravilhoso, queridos. Como é? Veja, em qualquer lugar você pode orar, pode buscar ao Senhor. Qualquer lugar. Como isso é maravilhoso. Veja, nós vivemos em um mundo caído, né? Em um mundo amaldiçoado. Maldita é a terra, diz a palavra do Senhor. Não é? Devido à entrada do pecado. Então, há situações, de repente você está no seu trabalho, por exemplo, e você está angustiado. Tem um grande problema, você não sabe como resolver, o que fazer. E aí você fica angustiado, fica triste, o corpo somatiza, né? Fica com taquicardia, fica com tantos problemas. Mas onde quer que você esteja, você pode se ajoelhar e orar ao Senhor, e buscar o Senhor, se aproximar mais do Senhor. Onde quer que você esteja. Eu lembro que, há algum tempo atrás, né, eu no começo de um grande desafio que eu tive, não é? E no ambiente corporativo, ambiente de trabalho, e aí eu me vi muitas vezes diante de situações muito difíceis. Tem uma vez que alguém ligou para mim, um superior, e disse: olha, me dê 5 nomes para ser demitido agora. 5 nomes. Eu digo: como assim agora? Me dê agora. E ele super imparcial. Eu digo: tá bom, você está pedindo, né? Só me dê 5 minutos. Foi o tempo de eu abrir a porta do servidor. O servidor era o único lugar que tinha ar-condicionado lá onde trabalhava e que tinha um computador que ficava ligado 24 horas. E que todo dia, antes de terminar o expediente, eu tinha que fazer um backup de tudo que aconteceu no dia, porque senão no outro dia a empresa não abria. Entrei, tranquei, me ajoelhei e orei ao Senhor. Depois de 5 minutos, aí sim, eu liguei para a pessoa que exigiu e disse os nomes. Crente que foi de acordo com a orientação de Deus. Porque se fosse de mim mesmo, eu seria muito injusto, não é? Em outros momentos foram situações realmente de perseguição mesmo, né? Perseguição, de assédio moral, dessas coisas. Não é que a gente encontra nesse mundo caído, né? Com os homens que não são tementes a Deus. Então, mais uma vez, o que eu fazia? Me ajoelhava e orava. Então, como isso é confortante? Já pensou, tivesse que falar com alguém, com um sacerdote: olha, a situação é essa, por favor, ore aí por mim. Já pensou? Como seria terrível para a gente? Mas você tem livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor, onde quer que nós estejamos. E isso é muito confortante, queridos. Muito confortante. Não tem essa questão de cobertura espiritual do pastor fulano, da pastora cicrana. Querido, isso é heresia. Não existe isso na palavra do Senhor. Não existe. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. Tem livre acesso a Deus, porque Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue na cruz, para que você tivesse livre acesso ao Pai. Então, tudo mudou. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja, existia um véu, um tecido muito grosso, que separava justamente essa área do Santo dos Santos, que ninguém podia ir. Então, era um tecido grosso, muito, de modo que não era fácil para que alguém pudesse rasgar aquilo ali. Mas a palavra de Deus diz que, quando Cristo se entregou ali na cruz, quando Ele morreu, o véu, não é, do templo, ele se rasgou. E não foi de baixo para cima não, para não dizer que alguém pegou alguma ferramenta, alguma tecnologia da época e fez isso, né? Foi de alto a baixo. Ninguém subiu lá não. Foi o próprio Deus, né, que rasgou aquilo ali. E o autor de Hebreus, ele simboliza aquele véu, a própria palavra do Senhor diz, como se realmente fosse o quê? A sua carne. A carne de Jesus. Querido, Jesus Cristo, ele foi torturado pelos romanos.
Jesus Cristo, ele foi pregado vivo ali, depois de ter sido já torturado, chicoteado, foi terrível. E ele teve que levar a sua própria cruz até um dado momento, né? Depois receber uma ajuda dos, né? Mas ainda quando ele estava lá na cruz, ainda teve uma lança transpassou o seu corpo, a sua carne. Detalhe, Jesus ele não era um criminoso, ele não era também tão somente uma pessoa boa que se tornou um mártir, não. Jesus, ele é Deus, sempre foi Deus. Mas ele se entregou, Deus, ele sendo Deus, passou por tudo isso, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então, essa nossa aproximação é pelo novo e vivo caminho. E esse novo significa recém-imolado, ou seja, foi morto recentemente. É uma referência a Jesus. Quando diz vivo, primeiro ele diz assim, novo, recém-imolado, mas também vivo. Por que vivo? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, vivo, novo e vivo caminho. Então, é uma referência à ressurreição de Cristo. Ou seja, nós temos um Salvador vivo. Um Salvador vivo. Jesus vive, ele reina, ele está vivo. Como alguém já disse, a manjedoura está vazia, não é? A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele reina soberanamente em seu trono. Continua no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Talvez você não tenha, realmente, nós não temos controle de nada, mas Jesus tem. Então, esse caminho foi aberto pelo véu, não é? Pela sua carne, foi moído pelas nossas transgressões, como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então essa passagem ensina claramente que o véu entre os dois compartilhamentos lá do templo ou do tabernáculo era uma representação do corpo do Senhor. E para que tivéssemos acesso à sua presença, o véu tinha que ser rasgado como realmente foi. O seu corpo tinha que ser despedaçado na morte, como de fato foi. Isso nos lembra, queridos irmãos, que não há outro jeito de nos aproximarmos de Deus a não ser através dos ferimentos mortais de Cristo Jesus. Perceba que a ênfase é Cristo, que a centralidade é Cristo. E é esse Cristo que deve lhe fazer ficar firme na sua igreja, firme na comunhão dos santos. Veja que é Cristo Jesus, não é outra coisa que não seja Cristo. Por isso que é uma falácia, voltando àquela introduçãozinha, né, dos sem igrejas, dos igrejados, é uma falácia quando as pessoas vão apontar motivos mundanos, motivos humanos, motivos carnais, porque Cristo nunca vai nos decepcionar. Então, quando alguém se afasta da comunhão dos santos, se afasta da igreja, vai botar a culpa em qualquer outra coisa, é porque Cristo nunca foi o motivo dele estar centralizado, dele estar firme, dele estar com os pés no chão na igreja dele, até porque é a igreja de Cristo Jesus, feita por homens falhos, pecadores que de fato somos. Mas a ênfase é o sangue de Jesus. Jesus Cristo, ele é perfeito, ele não pecou, e ele deve ser o motivo, a razão da nossa fidelidade a ele, bem como obedecer tudo aquilo que ele nos orienta. Quando nós olhamos o Novo Testamento, você vê as cartas paulinas, e essas cartas são para quê? São para onde? São para igrejas do Senhor em cada localidade, em cada cidade. Quando você olha as cartas pastorais, por exemplo, né? Tito, Timóteo, ele está escrevendo justamente para pastores que estão ali tomando conta de várias igrejas, inclusive ali na ilha de Creta, e eram várias congregações, onde tinha também presbíteros, tinha outros, e eles dizem, Tito, Timóteo, oriente assim, assim, assim.
Ele diz, olha, quando vai consagrar alguém, a pastor, a diácono, preste atenção nisso. Veja se não é assim, não é? Veja se não é novo convertido. Veja se é marido de uma só mulher. Então ele orienta. Está tudo em torno de igreja. Por isso que eu aproveito o ensejo e digo, igreja é sim essencial. E quem deve nos dar convicção de estar na igreja é Cristo Jesus, não é outra coisa. Claro que você vai ficar em um local que enfatize Cristo, que pregue Cristo. Porque o que tem de placa de igreja, mas na verdade, apesar de ter o nome, não é uma igreja de Cristo. Por quê? Porque Cristo não é central. Não é? Muitos aí é o homem que é o centro. Mas Cristo, a palavra de Deus, e a palavra vai ser pregada do jeito que ela está dizendo, doa quem doer. Não tem arrumadinho. Não tem que ter preocupação se vai agradar ou desagradar. Tem que pregar, é a palavra de Deus. E a igreja do Senhor, não é verdade? E a igreja do Senhor, inclusive, a palavra do Senhor nos assegura que jamais as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja do Senhor, não é? Como diz até uma música, né, bem bonita, não é? Diz os leões, né, não conseguiram calar a igreja do Senhor, né? A perseguição, nada, a igreja só cresce, não é? Porque é do Senhor, é de Cristo Jesus que está vivo, que venceu a morte, que ressuscitou. Então, queridos, toda vez que entramos na presença de Deus em oração ou em adoração, devemos nos lembrar que esse privilégio foi comprado para cada um de nós, para mim e para você, pelo um alto preço. Foi preço de sangue, queridos irmãos. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que é que esse verso mostra? Que embora nós sejamos sacerdotes, ainda assim precisamos de um sacerdote. Só que esse sacerdote não é um ser humano. É o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como diz em 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 1, versículo 6. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Versículo 22. Ele fala, aproximemo-nos. Então, é um privilégio do crente que foi comprado pelo sangue. Então, é algo realmente de uma alegria, de uma maravilha indescritível. Porque nós somos convidados para um encontro. Não é um encontro com celebridades, não é um encontro com lideranças políticas, não é um encontro social, mas é um encontro, queridos irmãos, com o soberano do universo, com aquele que sustenta o mundo, com aquele que nos dá ar para respirar todos os dias, com aquele que tem cuidado de cada um de nós, com aquele que tem dado livramentos, e não é o que você sabe não, é justamente o que você nem sonha, você nem imagina, é aquele que você pode colocar sua vida diante dele e dizer, Senhor, a minha vida é tua, não importa o que vão pensar, não importa o que estão falando de mim, não importa as fofocas, não importa o que estão tramando, não importa se querem puxar o meu tapete, não importa se querem me demitir, não importa quem vai ganhar ou não, ser eleito ou não nas eleições, não importa, porque é o Senhor que cuida de mim. Vê que bênção, não é? É o Senhor, é o Deus vivo que nos ama tanto que Ele, sendo Deus, se faz carne para morrer, para nos salvar. Isso é um amor indescritível, queridos irmãos. Então, é um privilégio. Aí ele cita, com sincero coração. Então, diferente do povo lá de Israel, dos judeus, que eles se aproximavam de Deus com a boca, honrava com os lábios, mas a palavra de Deus em Mateus 15:8 diz que muitas vezes o seu coração estava distante dele. Então, olha, quando diz com sincero coração, é porque de fato o nosso coração tem que ser um coração voltado para Deus, voltado para o Senhor. Ele fala em plena certeza de fé, ou seja, sem duvidar, tenha fé com confiança absoluta nas promessas do Senhor. Querido, deve ser horrível para alguém viver neste mundo caído, sem esperança em Deus. Deve ser algo horrível. Eu jamais posso me imaginar viver sem esperança e sem fé no Senhor. Se não ter esperança no Senhor, vai ter esperança em quê?
nos homens, não é? Nas coisas, na política, nas ideologias, está perdido. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Plena certeza de fé. Essa fé não é uma torcida para que venha dar certo. Não é a força do pensamento. Não é o universo que vai conspirar a seu favor. Não é isso. É uma convicção de quem é Deus. É uma convicção que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, está vivo. É uma convicção que se você de fato recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. Um dia, de fato, nós vamos partir desse mundo mais cedo ou mais tarde. Mas não é o fim. Tanto é que a palavra de Deus lá em Tessalonicenses diz, olha, console uns aos outros, não é? Com essa palavra, com essa verdade. É isso que me consola todos os dias, sabia, queridos? Não é? É isso que me consola. Por exemplo, durante boa parte da minha vida inteira, durante 40 anos, eu tive um pai. De repente, não tenho mais. Só que eu sei que ele vive. Como vive? Está na glória com o Senhor. Não é? Do mesmo jeito lá, do que Cristo falou, né? Lucas relatou, não é? Ali do rico e Lázaro. Lázaro sofreu muito nesse mundo, mas foi para a presença de Deus, foi para o céu. O rico, não pelo fato de ser rico, mas porque não recebeu, de fato, a Cristo, né? Não tinha fé no Senhor, não se entregou ao Senhor, não era um salvo em Jesus. Aí ele foi para um lugar de tormento, foi para o inferno. Mas a morte, na verdade, não é o fim, né? É o começo de uma nova vida, de fato, porque é eterna. A nossa vida nesse mundo é ligeira, rápida demais. Não é verdade? Principalmente depois de ter uma certa idade que a palavra de Deus diz que é canseiro e enfado. Então, o que esperar desse mundo, não é? É perdido quando alguém acha que a sua vida é um fim em si própria nesse mundo caído. É perdido. As alegrias desse mundo que as pessoas buscam, né? Eu vi nos stories de alguns amigos, né? Pessoal, tudo, a maior festa, né? Lá no São João, né? São João da Moda, essas coisas, né? Maior festa. Queridos, a maioria das pessoas que ali estão mortas em seus pecados e delitos, buscando promiscuidade, como se nunca fosse envelhecer, adoecer ou morrer. Mas deviam se preocupar com isso, porque um dia vai. Não é verdade? Deviam se preocupar. E a igreja está pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Fala ainda, lavando o corpo com água pura. Então o corpo representa a nossa vida. A água pura refere-se ao Espírito Santo de Deus, usando a palavra na purificação da nossa vida, da corrupção diária, ou seja, diariamente, né? O Espírito Santo de Deus está sempre nos incomodando, não é? Está sempre, de fato, falando conosco, e a gente procura agradar a Deus, ser um servo melhor a cada dia, a cada momento. Então, pela morte de Cristo, querido, nós somos purificados. Não é? Purificados da culpa do pecado. Não é verdade? Mas, repetidamente, também da corrupção do pecado pelo Espírito Santo por meio da palavra, conforme nós estamos pregando hoje. A palavra nos confronta. Nos confronta, e quando nós ouvimos a palavra do Senhor, queridos irmãos, nós somos sim purificados. A palavra de Deus diz, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça, né? Temos livre acesso a Deus, Cristo nos perdoa. Ele morreu pelos nossos pecados presentes, passados e futuro. Portanto, podemos sintetizar os 4 requisitos para ter acesso à presença de Deus: sinceridade, certeza, salvação, santificação. Verso 23. Ele fala para nós guardamos firmes a convicção da esperança. Então, nada deve nos afastar da convicção incondicional de que nossa única esperança está em Cristo Jesus. Quando tem campanha de missões, o tema não é só um jargão, por dizer não. Quando a gente fala que Jesus Cristo é a nossa única esperança, é porque é só Ele mesmo, querido, não tem outra, não. Não é? Eu lamento quem acredita que tem outra esperança que não seja Jesus. Lamento muito, porque deve ser muito infeliz. Jesus Cristo é a única esperança. Então,
Devemos confiar em Cristo. Quem confia em Jesus jamais será desapontado. Confia em ser humano, em gente, vai se desapontar. Naturalmente. Confia em Jesus, jamais você será desapontado. Jamais. Vale a pena ser fiel. Verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é bom falar de amor. Ontem eu falei muito sobre amor aqui. Não é? Foi maravilhoso o jantar com os casais. Não é? Querido, para o crente, para quem conheceu Jesus, quem nasceu de novo, o amor, ele não é uma emoção. Não é? O amor, ele é uma decisão. O amor, ele, de fato, queridos irmãos, é um ato da vontade. E a palavra nos exorta a amar. Se a palavra nos exorta, então é isso que nós devemos fazer, né? E nós podemos fazer. Nunca a Bíblia vai pedir uma coisa que você não possa fazer. Marido, ame sua esposa. Ame, acabou-se. Ele está mandando. Não é? Não quer saber, não tem química, não tem o quê, ela mudou, ficou feia. Ame, acabou-se. É o que diz a palavra de Deus, queridos. Não é? Então, somos exortados a amar. Então, podemos e devemos fazer. Então, a palavra encoraja os crentes a manifestar o amor e a se comprometer com as boas obras. Se comprometer com as boas obras. Então, o amor é como se o amor fosse a raiz. E as obras é o fruto, não o inverso, tá bom? O amor é a raiz, naturalmente, os frutos serão as obras. E pelo ensino, nós temos que estimular uns aos outros, os outros crentes, a ter esse estilo de vida, a amarmos. É o que diz a palavra. Estimulamos ao amor e às boas obras. Devemos estimular. Agora, como é que vamos estimular uns aos outros se a gente não congregar? Como é que vai ser? Vai ser complicado, né? Se a gente está distante, se a gente não está junto. Alguém já disse, alguém escreveu as seguintes palavras. Palavras doces são flores, bons pensamentos, amores. Coração puro é produto, boa obra é o seu fruto. Então, precisamos estar juntos, estimulando uns aos outros ao amor e naturalmente frutificar com as boas obras. Verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Parece que esse versículo foi escrito ontem, né? Assim, né? Tão atual. Principalmente depois da pandemia. Eu tenho falado, assim, eu sempre falei com muitos líderes de várias denominações, inclusive da nossa, e muitos disseram, olha, depois da pandemia, boa parte dos crentes não voltaram mais, não. Teve um êxodo, um afastamento, e foi geral isso. Quando quer que você converse com alguém, as pessoas falam isso, como é que é isso? Como explicar, né? Então, é uma exortação. Quando diz, não deixemos de congregar, queridos irmãos, lembra o que acontece com os soldados na guerra, quando ele abandona, ele deserta, né? Muitas vezes, Paulo usa termos militares para com a gente. Então, querido, se bem que aqui eu não sei quem é o autor de Hebreus, vai que é Paulo mesmo, né? Mas, queridos irmãos, nós não podemos desertar. Não é? Você pode ser considerado um soldado, um militar de Cristo. Então você não pode desertar, fugir da batalha, fugir do quartel. Então não podemos abandonar, não podemos desertar da assembleia local, como alguns têm feito. Então, na igreja, na assembleia local, nós encontramos força, conforto, nutrição. Como assim nutrição? Se for uma assembleia local que pregue Bíblia, uma igreja que pregue Bíblia, a congregação dos santos que pregue Bíblia, aí você vai ficar nutrido, forte, nada vai lhe derrubar, né? Então você vai ter alegria,
Você vai ter alegria na adoração coletiva, né? no serviço coletivo. As coisas vão acontecer, como tem acontecido na nossa igreja, algo maravilhoso, não é? Por quê? Estamos juntos, estamos lá na congregação. Quando a gente abandona, significa voltar as costas para o cristianismo. Voltar as costas para Cristo significa retroceder. Aí ele diz: vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse que se aproxima? A volta de Jesus. Jesus voltará. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. É uma canção que tem. Não é? Então, Jesus vai voltar. Veja, muitos pregadores pregaram que Jesus ia voltar. Eles partiram para a glória. Aí Jesus não voltou. Opa! No momento que nós partimos para a gente, Jesus já voltou. Já está selado o nosso destino. Não é verdade? Aos homens está ordenado morrer, né, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, no momento que a gente vai embora, Jesus já voltou. Não vai ter purgatório, não vai ter uma segunda chance, não tem como rezar para quem já morreu. À luz da Bíblia não existe isso. Jesus não ensinou nada disso para a gente. Não é? Nada disso. Então, Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, como vai lhe encontrar? Não é? Ele vai lhe encontrar congregando, em comunhão com seus irmãos. Ele vai lhe encontrar servindo ao Senhor. Ou Ele vai lhe encontrar com a vida incoerente. Incoerente com a proposta que Ele nos dá, quando Ele se entregou numa cruz, para que todo aquele que nele cresce assim, tivesse certeza de salvação, fosse inserida na sua igreja, que a igreja é do Senhor, foi Ele que plantou, e como diz a sua palavra, devemos estar em comunhão uns com os outros, porque Ele está voltando. Portanto, não deserte. E se alguém está desertado, volte. Que em nome de Jesus possamos viver e seguir a exortação da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Irmã Andréa, está com oportunidade. Acho que meu relógio avançou mais ligeiro, eu acho. Ali ainda é 4h28. Graça e a paz, igreja. Depois de tanto que o Senhor falou conosco, né, que possamos sairmos daqui, nos sentindo livres e entendendo a importância que temos um na vida do outro, né? Então, que você possa abençoar, que você possa desejar uma semana de esperança. E vamos nos confraternizar, cumprimente seu irmão no decorrer desse louvor. Podem se saudarem entre si, enquanto louvamos, e que você possa tomar posse do que o Senhor falou ao seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos adorar o nosso Deus, pois a nossa liberdade nos custou nada, mas para Ele foi um alto preço. Amém? Que você possa ser as mãos, o abraço acolhedor do Senhor Jesus na vida do irmão que está do lado. Não sabemos como chegamos, mas com certeza vamos voltar renovados, depois de tudo que o Senhor já falou aos nossos corações. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
ao seu irmão, dê um abraço nele. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Você pode pegar na mão do seu irmão e dizer: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar em sua força, Senhor. E na força do Espírito Santo declare: nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, diga, igreja. Aleluia. Unidos iremos andar em ti, Jesus. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Quando terminar a oração, vai ter os avisos, tá bom? E é o tempo de eu chegar até a porta para lhe cumprimentar. Vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor nos ama, o Senhor se importa com cada um de nós, ó Deus. Obrigado por tua palavra que nos encoraja, Senhor Deus, que nos fortalece, que nos confronta, mas que também nos aproxima mais do Senhor. Ó Deus, que a nossa esperança possa estar depositada em Ti, que possamos, ó Deus, com ousadia, ó Deus, Te buscar, Senhor Deus, com todo o nosso entendimento, toda a nossa força, ó Pai, que possamos nos apegar ao Senhor, confiar no Senhor, depositar nossa esperança no Senhor. Ó Deus, que possamos nos manter firmes, ó Deus, congregando, como assim a Tua palavra nos exorta. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, ó Pai, e o Senhor é suficiente, o Senhor é a razão, ó Pai. Ó Deus, e se em algum momento nós pensamos algo diferente disso, perdoa os nossos pecados, que possamos estar apegados cada vez mais ao Senhor, que possamos estar congregando na Tua igreja, uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que de fato o Senhor seja o centro dela, seja a razão dela, ó Pai. E que o Senhor possa estar abençoando a PIB em Santa Cruz, e que o Senhor também possa trazer novas pessoas para estar congregando conosco, para estar expandindo o reino junto conosco. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor possa ser para com aquilo que está tirando a nossa paz, que está nos deixando inquieto, que o Senhor seja com nossos entes queridos que estão enfermos fisicamente. Inclusive, te suplico pela vida do pai da irmã Ana Paula, do Paulo, que o Paulo, ó Deus, em breve possa estar aqui conosco, testemunhando, ó Deus, dando glórias ao Senhor, ó Pai, pelo Teu livramento, pelo Teu milagre.
que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa desenganar os homens, médicos, possa fazer mais esse milagre, ó Deus, e de acordo com a tua soberania, a tua vontade, que em breve ele possa estar aqui conosco, para o louvor da tua glória, Pai. Que todos os demais irmãos que têm alguém enfermo, então, inclusive enfermo espiritual, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor traga para a tua igreja, que o Senhor toque, que o Senhor converta, no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Que nada venha nos deixar ansiosos, que nada venha nos deixar com uma tristeza profunda, porque o Senhor é suficiente em nossas vidas. Deste modo nós oramos e agradecemos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Querido, sente só um pouquinho. O diácono André vai dar uns avisos e eu vou estar na porta para lhe cumprimentar.